Cem anos de histórias do rádio no Brasil, 100 anos de muitos sonhos, de muita coisa bacana, e hoje a gente recebe, ele pensou que ficaria de fora desse bate-papo. A gente recebe aqui nos estúdios da TV Uniso o professor Fernando Negrão Duarte. E, professor, sei que foi uma surpresa, prazer tê-lo aqui, mas hoje o senhor vai conversar um pouquinho, contar um pouquinho de histórias a 3 profissionais formados pelo senhor e vai contar um pouquinho das suas peripécias no rádio. Afinal de contas, a gente sabe do que a gente aprontou, mas o senhor sabe também das coisas, das peripécias que o senhor aprontou. Bem-vindo aí aos 100 anos de histórias do rádio. Muito bem, eu que agradeço essa oportunidade, realmente fui pego extremamente de surpresa. Tinha acabado de fazer uma entrevista com o Mário Delguercio, que está aqui nos acompanhando também, e dos mesmos moldes que a gente fez com o Luizinho, né, que a gente disse para ele vir ao estúdio que estava tendo um problema, e quando aqui chegou, recebeu 3 colegas para passar por uma inquisição. E eu, hoje, totalmente despreparado nesse aspecto, né, não imaginava que isso ia acontecer. Como a gente havia combinado, eu, você, Douglas e o Luizinho, seríamos os 3 últimos a sermos entrevistados, ou seja, para acabar a saga das 100 entrevistas, né? Então acabamos sendo pegos de surpresa. Mas não faltará oportunidade, Douglas, fique tranquilo. Tá? Então eu quero agradecer ao Lucas, ao Pedro, né? E a você, enfim, desde já. E estou aqui para contar um pouco das minhas experiências no rádio, do que aconteceu e do que ainda deverá acontecer. Vou aproveitar, vou apresentar também os colegas que estão aqui, além do Mário Delguercio, também o Lucas Pedroso, Pedro Guerra também junto com a gente aqui, e vou passar a bola para os meninos já fazerem a primeira pergunta. Então, aliás, vou fazer as honras da casa. Quero que o senhor conte como tudo começou, como é que foi o seu início, o início da sua história no rádio. Eu acho que, como muitos que aqui estiveram, eu tive a satisfação de vir de uma família muito humilde, onde o rádio estava na sala de estar. E o rádio era uma rádio vitrola, antiga, doada por uma madrinha da minha mãe. E esse aparelho de rádio vitrola é o que existia de diversão para a família. Ou seja, à noite, eu lembro muito bem, aqui em Sorocaba, a família veio de Itapetininga, eu vim com 1 ano para Sorocaba e morávamos dentro da loja do meu pai na Rua da Penha. E a loja era muito grande, então ficou a parte comercial aberta ao público, onde ele atendia ali para fazer as fotos, e na parte de trás tinha uma cozinha, uma sala e mais um quarto. E então o rádio vitrola ficava ali. Então ali tocava-se disco e à noite ouvia-se as rádios, né? Então eu ficava sentado batendo papo, ali meu pai, minha mãe, meus irmãos que eram mais velhos, ou quando eles não estavam na escola, e eu ouvia o rádio ali. E é muito legal isso, porque o que a gente conta na sala de aula enquanto professor, de que a gente acompanhou, no aspecto de que o rádio deixou a sala quando veio a televisão, que ganhou o lugar dele, e aí o rádio foi para a cozinha, ele foi para o quarto, ele foi para a lavanderia, ele foi para o banheiro, né, em aparelhos menores. Mas então eu tive essa gratificação. E aí eu ouvia a Rádio Clube. Tá? Eu ouvia a Rádio Clube, eu lembro que era sagrado ouvir o convite à prece, às 18 horas. Né? Na voz do seu Gastão Lima Neto, o convite à prece. Então, isso com a música, o tema de Romeu e Julieta. Então, isso, eu ouvindo essa música até hoje, me arrepia. Tá? Volta no tempo, volta o cheiro, voltam as lembranças daquele momento. Então, e aí depois, em outro instante, a minha mãe era ouvinte de rádio, tá? E ela gostava muito, então o rádio estava na cozinha, e na cozinha era onde todas as coisas aconteciam, enfim, as reuniões da família, o café da manhã, ela já preparava o almoço, tal. E, por outro lado, a minha mãe tinha uma voz muito boa, muito bonita, e minha mãe de saudosa memória, e aí ela, era interessante que, se não tinha rádio jornal de manhã,
enquanto meu pai tomava café, ela lia as notícias para ele. Então ela lia as notícias do meu pai. Então eu já ia pegando esse hábito do jornalismo, né? Então ela lendo as notícias, ela impostava, ela colocava a voz e lendo alguns trechos, a manchete, o lead, né? Que ela não sabia o que era isso, mas ela contava ao meu pai as principais notícias, ou seja, meu pai já saía de casa sabendo um pouco das coisas. Enfim, então esse rádio que era companheiro de casa, e eu como era filho caçula, né, então estava mais perto ali da minha mãe principalmente, e ouvindo rádio. Depois eu fui logo trabalhar na loja com 12 anos, e o rádio estava dentro do laboratório fotográfico. Então eu revelava as fotos ouvindo rádio, né, e aí o rádio fazia companhia para mim também. Então o que a gente sempre fala é o locutor do rádio. Então era o Carlos Cook, da Vanguarda, era a Rádio Cacique, a Rádio Clube, eram os locutores. Aí passa um certo tempo, o meu tio Miro, irmão da minha mãe, casou com a Rose. Rose era filha de Oderico Amêndola, que era o cara da Rádio Clube, que era escritor e produtor de comerciais, de radionovelas. O Oderico veio de São Paulo, trabalhava em TV, acabou vindo para Sorocaba, não sei por que motivos. E aí eu comecei a ir na rádio, com 13 anos de idade. Eu descia da Rua da Penha, onde eu estudava no Padilha, descia ali, ia até a rádio que ficava na Rua São Bento 190 e assistia radionovela. Né? Então eu ficava no cantinho ali vendo a radionovela sendo gravada no final da tarde. Então era aquele encanto de ouvir no rádio, mas assistir à gravação. E uma delas que eu sempre tive medo, né, que era Entre Dois Mundos, né, pela Rádio Clube, inclusive porque tinha uma deles que, se não me engano, era meia-noite que entrava no ar. E aí, se eu deitava mais tarde, no escondido, também ouvia o rádio ali, depois não dormia, obviamente, à noite, por causa dos casos, né, que aconteciam ali entre dois mundos, casos espíritas, espirituais, enfim. Então foi isso, acho que o meu começo era como ouvinte, e depois ter a oportunidade de assistir e frequentar um pouco a Rádio Clube, conhecendo um pouco desses bastidores. Fernando, um prazer estar aqui, ter sido convidado, porque eu imagino que você já trabalhou com dezenas de profissionais e você já formou centenas de profissionais, e fazer parte de um trio como esse. Quero agradecer ao Niso, o time de jornalismo que bolou toda essa ideia dos 100 anos do rádio. Então tá aqui, é um privilégio falar um pouquinho da nossa caminhada, que elas se cruzam em algumas emissoras. Mas antes de falar disso, vamos falar também de momentos em que você riu no ar e não deveria ter feito isso, e fiquei chateado naquele momento, mas brincadeiras à parte, você contou essa história. O garotinho que ouvia a rádio se apaixona por rádio. Conta um pouquinho para nós dessa saga em Sorocaba. Isso ela aconteceu também em outros locais como rádio, mas em Sorocaba, porque o jornalismo de Sorocaba, seja da própria Band, onde eu estou hoje, a própria Cruzeiro, CBN, Rádio Boa Nova, entre outras, são rádios que têm ali um pouquinho do seu DNA, ou muito do seu DNA, principalmente no jornalismo. Como que foi essa saga de circular por essas emissoras fazendo jornalismo em Sorocaba? Eu comecei no jornalismo também muito cedo. Eu comecei no jornalismo com 15 anos, com carteira assinada, tá? No Diário de Sorocaba, no dia 2 de janeiro de 1983. Por quê? Eu já trabalhava na loja do meu pai e fotografava, mas e havia terminado o ensino fundamental, a 8ª série no Padilha. Fui fazer colegial e, por ironia do destino, acabei indo para uma escola particular que chamava Ciências e Letras. Também funcionava ali o objetivo, mas não era o objetivo. O objetivo era um colégio com um perfil de manhã, e o Ciências e Letras era cursos profissionalizantes à noite. Eu queria fazer contabilidade, não sei porquê também, mas era contabilidade. E aí o diretor, na época, sugeriu para o meu irmão, que foi comigo fazer a matrícula: olha, está tendo um curso novo aí que é processamento de dados. Esse curso é computação, o computador vai vir, vai dominar tudo. Então o grande barato é fazer processamento de dados, que é o curso da época, da moda agora. Então isso era 82. Então eu fiz a matrícula no curso de processamento de dados para começar a fazer em 83.
E aí, isso da noite, ou seja, meu pai chamou lá na Xinx e falou, olha, agora entra às 8 da manhã na rádio, aqui na loja, e vai embora às 6 da tarde, já direto para a escola, que era ali na Arthur Gomes. Bom, beleza. Mas não era aquilo que eu queria, não era o balcão ali, aquela rotina que eu já tinha desde criança, nasci e criei dentro da loja de foto. Então, acho que já tinha dado a minha contribuição. E desci até o Diário de Sorocaba no dia 2 de janeiro, e na caruda perguntei ali no balcão, olha, tem vaga para repórter fotográfico, né? Para quem é? Falei, para você, para mim. Para você, a pessoa viu no balcão um menino de 14 anos, né? Para mim mesmo, né? Então pera um pouquinho só. Bom, no fim tive a grata satisfação de ser entrevistado ali pela seu Vitor e Dona Tereza de Luca, os donos do jornal. Nossa, né? Aquilo, né, era um ícone, uma referência. Então eu acabei começando a trabalhar no diário, né, nessa situação de entrar como repórter fotográfico, e comecei a seguir a carreira, né, de repórter fotográfico, né, logo ali, e estudando à noite. E o que mais me surpreendeu na época foi receber salário, tá? Porque até então eu tinha mesada para comer o salgadinho na cantina da escola, né? Malemar, quem sabe, no cinema no final de semana. E aí, quando me falaram, você vai receber um salário como repórter fotográfico, eu falei, nossa, né? Bom, e aí, Lucas, eu segui na reportagem do Diário dos 15 até os 18 anos, onde fica na outro divisor de águas, ou seja, aí você vai fazer o que de faculdade? Terminei o ensino médio por cima de dados, não entendo bulhufas de computador até hoje. Virou de maior? Fiquei de maior, né? Fui servir o tiro de guerra. E aí entrei na segunda turma, se eu não me engano, do curso de radialista do Senac, que já era a oportunidade de fazer. E o curso de radialista do Senac naquela época, ele era dificílimo. Parecia vestibular da USP. Tinha uma fila de gente para fazer, porque era uma prova teórica, uma prova de locução, para daí você selecionado ou não para entrar na turma. E depois de olhar na chamada se o meu nome está entre os Exatamente, é diferente, né? Que hoje até um curso livre, ou seja, vai quem quer, sem problema nenhum, e se capacita lá para ver qual é o perfil de locução que você vai fazer. Mas eu acabei entrando no curso de radialista, fui aprovado, e terminei o curso de radialista já com 18 anos, fazendo também, fazer o curso aos sábados, e fui fazer a faculdade de Direito, né, porque não tinha jornalismo em Sorocaba. Bom, mas não era isso também que eu queria, tá? Então não é o curso de radialista me deu um cabedal enorme, o jornal me preenchia profissionalmente muito bem, porém eu entendia que precisava fazer jornalismo. Bom, aí a conta precisa fechar. Onde ia fazer jornalismo? Eu queria Campinas, tá? Porque eu não queria morar em São Paulo, detestava São Paulo, detesto São Paulo até hoje, se vocês sabem disso. Quando vou para São Paulo é muito raro, né? Quando vou para São Paulo não vou dirigindo. Podia contar uma história, que você foi para São Paulo, ficou 2 minutos e voltou para casa. Exatamente. Entra, chega, vê uma van, a gente assistiu uma feira, então vamos embora, né? Vamos embora, mas é isso mesmo, Fernando? É isso mesmo, já vi já. Né? Bom, aí, final da história. Aí eu queria fazer em Campinas, tinha até um tio que morava lá já, achei que poderia ser um facilitador. E fui para Campinas, né, fazer faculdade de jornalismo. Só que, então eu não tive oportunidade profissional no rádio quando eu terminei o curso de radialista. Até recebi um convite do seu Salomão Pavlovski para fazer um teste na Vanguarda. E o teste, obviamente, era teste de locutor musical. Tá? Eu tinha sido um bom aluno no curso e fui recomendado. Então vinha a lista de músicas, né, para anunciar e desanunciar aquela sequência de músicas e ler notícia. E o famigerado Seu Camargo, que muitos comentaram dele aqui, né, que era o técnico da Vanguarda, que era o braço direito, esquerdo do seu Salomão, e aí eu fiz as chamadas de música ali e li as notícias. E ele já disse para mim, olha, o senhor vai dar para um bom jornalista, porque para chamar a música e desanunciar a música, o senhor não tem ritmo. Né? E eu acho que não era a minha praia mesmo.
E logo que eu cheguei em Campinas, também na primeira semana de Campinas, aí tive que deixar o diário, porque não tinha como viajar todo dia, minha ideia era morar em Campinas, e fui de fato morar lá. E fui fazer teste numa rádio chamada Morena FM, que era uma rádio que estava em primeiro lugar de audiência. Aí que eu sempre falo para os alunos, você escutou a rádio para antes de fazer o teste? Você viu o estilo da rádio antes de fazer o teste? Não. Né? Então, como cheguei na rádio, eu fui recebido pelo diretor da rádio, que era um contato do meu tio, e peguei a relação de músicas também ali e jornalismo. Mesma coisa. Então eu famoso fiz, música e notícia. E música e notícia. Então eu li as músicas no pique do jovem locutor. Vamos ouvir agora aquele pique jovem tal, né? Que era o desejo de muitos que a gente aprendeu, aquele estilo jovem, rápido e tal. Daí o diretor da rádio falou, o senhor já ouviu a emissora? Eu falei, não ouvi a emissora. Então vamos ouvir um trechinho disso. Era a Morena é mais calma. Né? Você vai ouvir agora o Roberto Carlos cantando Emoções. Mas, enfim, foi uma tragédia. Mas a mesma coisa, olha, a sua voz é boa para o jornalismo. Bom, logo passado um tempo, 1 mês, 2 meses em Campinas, eu falei, bom, preciso trabalhar. E aí peguei a época, não sei se vocês lembram disso, vocês são novos ainda, esse negócio chamado lista telefônica, né? Lista telefônica onde a gente tinha ali os endereços, né? Páginas amarelas, emissoras de rádio. Para quem está nos assistindo, é o direct de hoje. Você consegue falar com a pessoa direto. Então vamos lá, lista telefônica e emissoras de rádio. Então tinha na rua tal lá, no mesmo prédio, 2 emissoras. A Rádio Educadora no 5º andar e a Rádio Brasil no 2º andar. Então eu falei, vou começar de baixo para cima, né? Vou começar na Rádio Brasil e levo o meu currículo na Rádio Educadora. E cheguei na Rádio Brasil, Sistema Globo de rádio. Aí eu vi a rádio antes, vi a sacada da rádio, vi que tinha programa de jornalismo, tinha programas populares, tinha programa esportivo. Não conheço de esporte, você sabe disso. Não gosto de esporte, não tenho a mínima ideia de quantos jogadores tem em campo. Eu sei que marca gol de um lado, marca gol do outro, e tem um cara que apita, às vezes, quando dá algum problema. E agora tem o VAR também. Tem Muda bastante a coisa. O VAR? O VAR. O VAR não conhecia esse moço aí. Né? E aí eu fui lá fazer a teste na rádio. Aí eu cheguei com certificado do curso de radialista, né? Com currículo de papel. E aí o diretor lá, o Valdemar Amorim, me atendeu e falou assim, vamos fazer um teste lá no estúdio, né? Daí eu gravei, né, só jornalismo, a informação exata no momento preciso. Rádio Globo Brasil Notícias, né? Falei, rapaz, você dá pra coisa, você... Então faz o seguinte, começa amanhã, tá? Começa amanhã, você vai fazer os boletins de jornalismo, você escreve. Então você vai escrever e vai fazer a locução, você já deixa 12 boletins gravados, tá? De hora em hora vão entrar aí, tá? E aí eu falei, quanto vai ser o cascaio? Olha, eu vou te dar, como se fosse hoje, assim, R$100 por semana e mais um Marmitex. Foi, pô, bom negócio. Já o Marmitex já serve para almoçar e para jantar, né? Come metade do almoço, metade guarda para janta. E os R$100 eu pago para visitar minha mãe. R$100 é o transporte aqui. Eu vou para a faculdade com R$100. Eu já estava garantido o aluguel do apartamento e mais a mensalidade. Então o resto é só alegria. E foi assim. Então da Rádio Brasil foi uma sequência, né? E peguei uma época de uma greve imensa na PUC, isso existia com uma certa... acontecia com uma certa frequência também, greve dos professores universitários. Tá? Não se entendiam, não debatiam questão de salários. Eu peguei uma greve de 3 meses da PUC. E aí, nesses 3 meses, não dava para ficar em Campinas, tá? Porque alimentação, o transporte e a rádio com esse cascainho só, eu voltei para Sorocaba. E comecei aí a fazer estágio na Rádio Clube. Tá? Então, nossa, matei uma vontade, era um sonho tremendo fazer estágio na Rádio Clube e foi. Aí eu fiz ali jornalismo, programa de entretenimento, na Rádio Brasil também fazia. Tinha o programa Mário Celso, produção Fernando Celso. Esse nome também é artístico, Fernando Celso, que por sinal eu não gosto do Celso, quem me conhece, eu não assino o Celso, foi dado no ar. Era a primeira locução que eu fiz, no primeiro dia que eu estava na rádio. O menino, o diretor chamou, menino, você vai entrar hoje e vai fazer um boletim do basquete. Está aqui o texto já. Então era uma bancada, ficava o locutor no canto, o comentarista no meio e um outro microfone que os repórteres iam revezando.
Então vamos direto agora para o Guarani e ia para o estádio. Vamos direto para a Ponte Estádio. Aí, como era o repórter do Sistema Globo, vou levar a garrafa da Sistema Globo lá São Paulo. Vamos para Santos e Palmeiras, Corinthians, tal. Agora em Campinas, o novo pupilo da Rádio Brasil. Repórter, qual é o nome mesmo? Falei, Fernando. Fernando o quê? Fernando Celso Negrão do Ar. O nosso novo pupilo da Rádio Brasil, Fernando Celso. Puta, no ar, né? E eu entrei. O basquete vai jogar em Campinas nessa noite com o time completo contra o LSB. Basquete contra daí, então vinheta, basquete, tchum, pá, né? Globo, eu falei, e aí, foi bem? Ele falou, foi bom, para fazer a Voz do Brasil foi perfeito. Né? Agora, para fazer esporte é uma tragédia. Você tem que ter duro ritmo. Acertar na rádio quando é música, quando Você tem que ter ritmo pro esporte, né? Então aí vou pegar o ritmo do esporte de novo. E aí foi, na Rádio Brasil fiz um outro negócio que era apaixonante também, repórter de galera. Né? Era o terceiro repórter, coisa que Sorocaba até hoje não implantou isso, eu acho um barato. Que você tinha o repórter do time principal, que geralmente era o Guarani ou era a Ponte, você tinha o repórter do time visitante, raramente tinha derby, e você tinha o terceiro repórter que ficava na torcida do time da cidade. Então você era na torcida do Guarani ou na torcida da Ponte. E eu era esse terceiro repórter. Ou seja, quando não tem mais assunto nenhum, chama o cara. Né? Você chamou ali o repórter de campo, você chamou o comentarista e a bola tá parada por algum motivo, tá socorrendo um jogador ali que sofreu uma falta, você viu? Já sei, sofreu uma falta, tá? Não tinha o tal do VAR, né? O VAR. O VAR não tinha. E aí chamava o repórter da galera. Então já tinha esquematizado ali algumas coisas com algum torcedor. E aí, Fernando, como é que tá a situação aí? Fernando Celso, situação aí na torcida do Guarani. Tava aqui com o Zé Antônio. Zé, como é que você tá vendo o jogo? E já passava pro cara falar, né? E aí eu era microfone de fio, eu tinha pior ainda. Os caras têm um transmissor desse tamanho, com uma antena de 2 metros de altura, pesava uns 5 quilos aquilo, né? E que era sem fio, né? Eu usei uma vez só, falei, não, gente, dá microfone com fio mesmo. Aí jogava o microfone por baixo da cabine, jogava lá, chegava, né? E aí voltei a rolar depois todo o microfone, fone, ouvindo a rádio, mas foi uma bela experiência aí. Muito bem. Nosso começo juntos foi na Rádio CBN Clube, né? No período da tarde, que você chegou como coordenador de jornalismo no período da tarde, 2 horas da tarde, né? Exatamente. Das 2 às 7. Aí tá todo mundo falando das coisas bonitas ainda, né? Conte uma história nossa, né, num determinado momento, de uma leve discussão no estúdio da Rádio Clube, acho que era umas 6 horas da tarde, mais ou menos, de uma sexta-feira também. Isso. Como é que eu chegar daí, passou Campinas, 4 anos de faculdade, da Rádio Brasil, vim para a Rádio Clube, né, que era ainda na São Bento, que era a Rádio Clube ainda. Saí da Rádio Clube, voltei para Campinas terminar a faculdade, aí fui para a Rádio Educadora, que era o Sistema Bandeirantes de rádio, lá fiquei um bom tempo também na Educadora, e fazendo coisas paralelas do jornalismo, trabalhei em agência, fotografei inclusive também para a revista Veja, para o Jornal Correio Popular de Campinas, fotografei para outras agências. Bom, e aí terminou a graduação, né? Acabei indo para o SBT, lá em Campinas. Acabei ficando 6 anos no SBT, comecei como produtor para repórter, de repórter para chefe de reportagem e terminei, vamos dizer assim, minha carreira lá como chefe de reportagem. Recebi na fase do Aqui Agora? Foi na fase do Aqui Agora. Fiz matérias para o Aqui Agora, correspondente em Campinas. Né? Infelizmente não tem matéria gravada, não está no YouTube, aquelas fitas na época eram fitas Umatic, né, que depois que elas foram transformadas em beta, esse material, como sempre a história não é preservada, então muitos desses materiais acabaram sendo perdidos. Mas entrei várias vezes em jornal, em rede nacional, como repórter do Aqui Agora, depois também como repórter TJ Brasil, que é o Boris Casoy que fazia, e chegou uma época que 6 anos de TV, como quem está na área, imagina que você não tem sábado, domingo, feriado, né, não tem carnaval, não tem Páscoa, não tem Natal, não tem Ano Novo, né, que você trabalha nessas datas e folga depois. Recém-casado também, e surge um convite para ser professor em Sorocaba. Eu já estava dando aula numa faculdade de Pouso Alegre, em Minas. Então, sexta-feira eu ia para Pouso Alegre, dava aula sexta-noite, sábado o dia inteiro, tinha aula sábado o dia inteiro na faculdade, e aí voltava para Campinas. Então, eu já tinha 2 anos de experiência acadêmica lá, recém-formado.
Bom, aí recebi um convite do professor Aldo para vir para Sorocaba, que estava precisando de um professor de fotografia. E oportunidades acontecem, você não pode deixar de pegar essas oportunidades. Vim como professor de fotografia, só que aqui cheguei, ele viu o meu currículo e falou, olha, está precisando montar um laboratório de comunicação. Tá, você já trabalhou em rádio, televisão, em jornal, tá, você tem a possibilidade de prestar serviço para nós? Eu falei, lógico que tem. Né? Então eu acabei montando o laboratório de comunicação, estúdio de rádio, televisão, logicamente contratando empresas, administrando tudo isso, dando aula de fotografia, depois já veio disciplina de rádio, também peguei rádio, depois peguei televisão, né? Acabei fazendo isso. E eu disse para mim mesmo que eu falei, olha, não vou mais trabalhar em jornalismo diário, né? O hard news. Vou ficar só na universidade, que era uma vida acadêmica tranquila, ou seja, de segunda a sexta, não tinha curso à noite ainda, 5 horas da tarde já estava, né, feito o serviço. Aliás, 5 horas da tarde não, terminou a turma da manhã, 11 horas da manhã, já tinha terminado sexta-feira. Voltava só segunda às 7. Bom, mas não durou muito, né, porque o bichinho do rádio, o bichinho do hard news voltou a apertar. E foi que eu tive a oportunidade de ser convidado mais uma vez pelo Marcos de Lima Neto, que era da Rádio Clube, né, filho do seu Gastão, para ir para a CBN, que estava começando. Né, a CBN, que é a rádio que só toca a notícia, estava começando em Sorocaba, precisava de um coordenador período da tarde. Falei, beleza, estou na Unisul de manhã, vou à tarde. Ou seja, começou a rotina de novo, de sem final de semana, porque o jornalismo da CBN era 24 horas. E eu sou uma pessoa muito tranquila, muito calma. Para me tirar do sério é uma coisa assim, né? Porém, né, infelizmente tem um perfil de que de 0 a 100 é em 10 segundos, né? E aí eu apresentava o jornal local da CBN às 18 horas. Tinha um jornal, acho que tinha 20 minutos, né? Então era CBN Sorocaba. Porque entrava na rede, era um negócio muito bem orquestrado, a rede de rádio CBN, né? E você era repórter, e você estava na rua, você já tinha feito a matéria, você já estava na rádio ali, na técnica, para acompanhar o jornal ao vivo. Sentava antes, montava todas as laudas, já esperava entrar a vinheta, faltava acho que 1 minuto para entrar a vinheta, me entra uma repórter, que era minha aluna, por sinal, na faculdade, né? Era estagiária na época. Ela falou, viu, eu cheguei agora aqui, estou na escala. Falei, sim, a escala foi colocada na segunda-feira. E eu estou na escala para o final de semana, mas eu não vou fazer. Mas como não vai fazer? Então troca com algum outro colega. Não, ninguém mais quer trocar comigo. Eu falei, ninguém mais quer trocar com você porque você nunca vem nos seus plantões. Você sempre troca com todo mundo, quando é para trocar com você, ninguém quer trocar, porque você não aparece. E aí tem que chamar o repórter de novo. Não, mas eu não vou fazer, eu tenho um evento para ir, uma festa para ir, eu não vou vir. Falei, não, vai fazer, tem que fazer. E aí começou a discussão ficar mais acalorada, eu não vou, venha, subiu minha pressão, aquele mal-estar danado, e entrou a vinheta de abertura do jornal. Né? E ali o bate-boca no estúdio, o técnico não queria nem saber, ele ia abrir o microfone, botar a briga no ar. O Pedro Guerra, com seus 40 quilos, né? Na época, ele entra, né? Na época, né? Na época, foi né? 40 quilos. Ele entra no estúdio, ele cata pro colarinho, eu e a repórter, uma mão de um lado, uma mão do outro, joga os dois lá fora do estúdio. Né? Ninguém tá me entendendo, vocês vão discutir lá fora, sabe? Macho que foi. Ali vocês vão discutir lá fora, e ele entra no estúdio, fecha a porta e apresenta o jornal. Né? E tocou o jornal, falou, ó, o ouvinte não pode saber o que está acontecendo. Né, e apresentou o jornal inteirinho, ou seja, despreparadíssimo. Ele não tinha lido uma lauda antes, mas foi na sequência do script ali, vinheta Sorocaba, vinheta Votorantim, região, e esporte, São Bento, e foi lendo. Foi tocando e fez bonitinho o jornal, enquanto eu e a repórter nos degladiávamos, né, lá fora. Até que ela fez o plantão no final de semana. Ah, tá vendo? Valeu a pena a discussão. Mudou a história, né? Agora, Fernando, é legal, você contou um pouco dessa história de início do rádio, como é que foi a paixão e tudo mais, mas você também tem uma história bacana, uma longa história aí, como você mesmo disse, de ensinar, lecionar, ser professor.
E numa dessas turmas, obviamente, as turmas de rádio no Senac. Foi coordenador também no curso de rádio no Senac. Como é que é para você hoje ver tantos... E aqui eu digo isso com muita tranquilidade. 3 profissionais que passaram por formação com você. Você vê tantos alunos, o jornalismo principalmente de Sorocaba, mas a gente tem radialistas e jornalistas Brasil afora, mundo afora, que tiveram aula com você. Como é que é para você? Como esse sentimento de ter visto tanta gente formada com o seu ensinamento, com a sua orientação, enfim? Mudou muito o perfil hoje de como dar aula. Era um barato que há um tempo, quando eu comecei a dar aula, quer seja lá na primeira faculdade de Pouso Alegre, ou aqui mesmo na Uniso no início, e ainda depois no Senac, no curso de radialista, que foi uma satisfação muito grande também, né? Ou seja, a escola que me formou como locutor, e você tinha muito naquela época contar experiências. A sua experiência de vida, o que você passou, tá? Isso era colocado muito nas aulas. Além de ter, obviamente, uma formação obrigatória com material didático, com apostila. Mas você contar essas histórias, os alunos ficavam deslumbrados com isso. Hoje já não. Tá? O aluno não quer mais saber a sua história. Tá? A sua história, o que se você comia, tinha um marmitex que você dividia na metade, comia metade no almoço, sobrava metade para a janta, e era o que tinha, né? Ele não interessa isso, esse problema é seu, né? Ele quer ter informação, aliás, informações que ele já vem hoje com ela na palma da mão, que é o celular. Tá? Você fala uma frase na sala de aula, o aluno já checa de onde vem, qual é a fonte, se cita um livro, já sabe o autor, já sabe o destaque, se você comenta algum material de qualquer outra natureza, o aluno vem verificar e colabora na aula. Então essa história desse formato mudou. Mas é uma situação muito gostosa, é um prazer muito grande. Eu lembro que os primeiros, somente repórteres de televisão, que eu começava a assistir em grandes emissoras, né, eu ficava emocionado de ver. Tá? Uma emoção não, e as lágrimas. Tá? Pô, esse cara sentou ali, ouviu o que eu tinha que falar, o que eu tinha que explicar, leu o livro que eu sugeri, fez a prova e mostrou capacidade, e hoje está na TV Globo. Tá na Record, tá na TV Cultura, ou saiu do Brasil e está fazendo correspondente internacional. Né? E assim foi também no rádio, quantos e quantos hoje. Então, hoje me perguntam, hoje a TV Sorocaba SBT, eu falei, olha, 90% é ex-aluno. TV tem 70% é ex-aluno. As emissoras de rádio, a Band, 100%, né? A Cruzeiro, 100%. Tá, são as emissoras que têm jornalismo. Rádio Ipanema, tá, 99%. Né? Então, isso tudo é muito satisfatório. Né? Você vê que esse aluno teve um sonho, ele chegou com esse sonho aqui, eu mostrei o caminho para que ele efetivasse esse sonho, ou seja, sonhei junto com ele, e ele realizou isso, materializou isso, tá? E está vivendo disso. Tá? Então, isso é muito prazeroso, é um prazer imenso isso. Douglas Vale, você se preocupa com o horário? Eu não estou nem aí para isso. Diz a lenda que só tem mais 10 minutos. Vamos que vamos. Fernando, vou colocar numa prateleira aqui 3 momentos com você e você escolhe daquele que você quer falar. 9 FM, Fernando some no estúdio, cai da cadeira. Band FM, ambulância derruba paciente que fica no meio do caminho, 50 quilômetros depois a filha foi descobrir. Ou Band FM, uma notícia sobre mudança de sexo e os papéis voam no estúdio. Ou as 3, rapidinho. Vamos lá. A Nova FM em Sorocaba, eu nunca trabalhei numa rádio tão lixo, né? Tão lixo. Era ali na Geral Carneiro, ali na Geral Carneiro, em cima do Bradesco. Isso. Ela tinha um nome pomposo, 9 FM, de uma rede de rádio maravilhosa em São Paulo, porém a franquia, vamos dizer aqui de Sorocaba, era assim o puxadinho, né? Quando você estava aqui, você lembrou bem do buraco do sanduíche. Eram 3 salas, 3 escritórios que foram alugados ali, né? E esses escritórios finos e compridos. Um deles ficava o escritório da rádio, onde acontecia a contabilidade, a parte de comercial. Um outro escritório era a recepção,
e o transmissor, e o terceiro escritório era a parte técnica. Né? Então, eram esses 3 módulos. Nada insalubre. Nada insalubre. Nada, inclusive o transmissor dentro da recepção ali, gerando uma energia absurda, né? Radioatividade, literalmente. Bom, e para poder se ver o estúdio, já a pessoa que trabalhava anteriormente lá, ele havia feito um buraco na parede. Que não passa, né? uma pizza. Não, era um buraco de sanduíche. E torto, né? Assim ainda. Não E conseguiram sem ser finalizado. nem. Alguém quebrou num fim de semana e passou a ser Deu uma assim. marretada e meteu um cimento e passou uma tinta e ficou torto o buraco, onde também não ficou na altura do técnico. Não. O técnico tem que fazer assim, né? Com a cabeça para poder enxergar você lá na terceira sala. Né? E os móveis horrorosos, era uma escrivaninha marrom daquelas anos 50, uma cadeira medonha, e eu não era gordo desse jeito, tá? Mas não deu outra. Um dia eu estava sentado lá fazendo jornal, aquela mania de mexer na cadeira, né? E não sei, numa dessa a cadeira vai para trás, quebrou a cadeira, quebrou rodinha, né? E eu caí, bati a cabeça na parede, né? No meio do jornal. E aí entra a vinheta, abre o microfone e cadê o Fernando para falar? Né? E quem estava na técnica olhando por esse buraquinho não enxerga nada. Não, aí olhou para lá, cadê o locutor? Foi embora? Né? Cadê o apresentador do jornal? Fazer o Jornal da Nova, era um jornal bem legalzinho, a gente gravava durante o dia as informações, os boletins da Nova FM São Paulo, então tinha notícias nacionais, internacionais, e a gente reproduzia tudo no jornal à noite. E o Lucas era meu primeiro estagiário ali, né? Bom, aí o Lucas vai lá, né, manda subir trilha, porque não tem música, sobe trilha, e vai subindo trilha, o Lucas vai procurar uma outra cadeira, procurar água, vai me levantar para parar de rir, espera aí, leva um tempo para parar de primeiro rio, né, como qualquer queda que você vê, você ri. Não, primeiro né? você pergunta se tá bem, se tá bem, daí você ri. Aí ele riu, eu ri também, aí veio o técnico rir, aí né, o mundo estava rindo ali de mim, eu ainda tentando me recuperar, levantar, arrumar a cadeira, e toca o jornal, né? Porque o ouvinte, naquela época, não tinha câmera no estúdio, vamos embora, né? Então foi isso que aconteceu. Na Band, outras 2 situações, eu e Lucas Pedroso de novo, né? Meu produtor ali de jornalismo, o Lucas já era contratado, foi a história da ambulância. Uma notícia hilária, né? Porque outra, eu pegava as notícias, na confiança 100% do Lucas, eu pegava as notícias na hora de o jornal entrar no ar. Então o jornal entrou no ar, eu vou virando as laudas e vou lendo. Aí deu lá que uma ambulância havia saído de uma cidade para outra, como acontece em muitas cidades pequenas que não tem entendimento médico, que a gente sempre está vendo por aí. E essa ambulância transportava um paciente deitado na maca, a filha do paciente na frente com o motorista. Tá? Eu acho que era uma ambulância tipo furgão, ou seja, quem está na frente não tem acesso a quem está atrás. Puseram o paciente deitado na maca, amarraram o cara e vamos embora. Eu sei que a notícia era de que a ambulância passou numa lombada, num buraco, abriu a porta, a maca desceu. E eles não perceberam. Coisa de filme. E eles continuaram o caminho. E o papo estava bom da 50 dos dois. quilômetros depois, quando chegaram na cidade, que perceberam... Parou o carro, cadê o paciente, entendeu? E aí volta lá atrás. Pô, como é que você vai ler um negócio desse? Você não ri. Como é que você perde o pai, né, doente, dentro da ambulância, 50 km para trás, volta a ambulância para catar e o cara estava na beira da estrada ainda, né, uma estrada vicinal que não tinha... Pô, esqueça. E aí aquela história, um ri, o outro ri, operador, então era eu, o operador, que era o Nando, o Lucas é produtor, lógico que o Lucas, como ele é produtor, ele sai do estúdio e se dane. Vocês vão ficar se matando de rir, vou rir lá fora. Né? Ele sai para rir lá fora, eu e o operador não conseguimos parar e sobe trilha. E aí o ouvinte fala, às vezes não é e o melhor, engraçado nós pro temos ouvinte. isso, eu vi isso essa semana. De vez em quando eu volto nessa história, porque nós temos... Eu tenho um acervo de gafes muito grande. Só as minhas, né? Só as suas isso, dá um pendrive. Segundo o Costa, ele nunca fez. O Douglas sabe disso, a gente coloca às vezes na redação lá,
e dá uma risada à tarde. Cada nova pessoa que chega no jornalismo da Band, você mostra ele vai para uma Tá sequência certo. e ele acaba assistindo. Mas isso é para estimular que esse novo contratado, Não esse faça novo colega... isso. Não, para que ele faça Ah, comédia tá. alguma. Exatamente. E aí, gente, então é isso. E pro Vinte, às vezes, não tem graça nenhuma. Essa é Entendeu? a questão. Entendeu? Mas aí eu quis comentar ainda, isso que foi o pior. Como é que você perde o pai, depois não vê que... Aí você volta lá atrás, 50 quilômetros, ou seja, você andou 50 para frente, voltou 50 para trás, já deu 100, né? E aí você acha o pai encostado. E o voltar, né? A notícia é voltar sem saber. Voltar para Meu, procurar como na eu vou estrada. achar meu pai? Alguém bateu, caiu, tá no mato, ou seja, É, eu onde saí tá? voltando. Ele tava lá na maca, ele é deitadinho lá na maca, enfim, e aí, lógico que vira lá. E a outra era que o SUS estava, a partir daquele momento, a notícia nacional era séria, provinheta lá, saúde. O SUS, a partir de agora, irá fazer Mudança de sexo. a alteração, Cirurgia. cirurgia de mudança de sexo, autorizado já, onde os pacientes não precisam mais viajar para o exterior, tá? Basta solicitar através da... É um negócio sério, um negócio que, para quem é homossexual, para quem é travesti, incomoda barbaridade, enfim, quer fazer essa mudança, e, consequentemente, era uma notícia séria. E eu estava lendo a notícia séria. E o Lucas resolve repaginar o jornal no ar. Porque o que é repaginar o jornal? Então ele está vendo o horário, está vendo o horário de break, é função do produtor. E eu segurando as laudas, lendo a lauda numa altura que estava confortável para mim, com o microfone na frente, só que era a sequência do jornal. E ele resolveu repaginar, então ele foi Tipo, fazer o quê? pegar a lauda 30 e jogar ela para posição 10. faz de Isso, então conta. ele foi pegar o pacote de lauda da minha mão, só deixar essa e remontar o jornal ali no ar. E eu passei a fazer graça também, eu segurei duro. Segurei firme. Ele foi puxar e eu segurando firme. Ele foi puxar e eu segurando firme. E lendo a notícia, séria. Né? Na hora que ele foi puxar pela terceira vez, eu soltei. Eu soltei, então era um pacote, eu achei de 30 folhas. Aquilo lá virou confete no estúdio. Né? Inclusive a própria lauda para achar ela, né? Para continuar a Então história. daí ela subiu todas as laudas, a gente não lia no computador ainda, no notebook, né? E aí subiram todas as laudas para o ar, o técnico, né, que estava lá, começou a coaiar e dar risada, né? E O assunto lógico é que aí eu sério. também rio, ele também ri, e quem está assistindo em casa foi mal pra caramba, ligaram para a rádio, porque eu ri em cima da história da mudança de sexo. As pessoas acharam na época que estava rindo do assunto. Do assunto. Ligaram também, ligaram de um jornal que estava ouvindo, era uma menina de um jornal. Falou, professor, eu lamento muito, mas estão comentando aqui na redação que a gente ouve o jornal da Band, que o senhor riu, não ri disso. E aí, para justificar? Porque não tinha imagem de vídeo. Para poder dizer, olha, e eu também, você também contar para o ouvinte que, olha, voou o papel para cima, voou o papel para o lado, ele quer saber da notícia, né? Então, foi mal para dedéu essa história aí, né? Mas que, essa pessoa gravava o jornal, então ela também tinha essa gravação. Eu falei, putz, esse negócio vai repercutir mal pra caramba para mim. Se fosse nos dias de hoje, viralizava. Nossa, Se fosse né? nos dias de hoje, Não viralizou, sorte minha, nós estamos contando aqui, mas não foi em cima da notícia, foi em cima da do situação. fato que aconteceu. Vamos lá, Pedro Guerra. Então vamos lá, já que estamos falando de histórias, como foi ser delegado da Polícia Civil por um dia? Bom, eu falei que não ia fazer hard news de novo, mas cheguei na CBN, né? E caiu o meu plantão de repórter, e não de coordenador de jornalismo, de repórter, no dia 25 de dezembro. Bom, não lembro mais o ano, lá estava eu, fui para a rádio de manhã, então tinha acontecido a ceia de Natal em casa, fui para a rádio às 6 horas da manhã, então tinha o jornal de manhã, tinha os boletins informativos, até aí estava tudo tranquilo. Daí eu fazendo a ronda, né, onde você liga para as delegacias, liga para a polícia, eu sei que liguei para Sorocaba, falou, olha, aqui está tudo tranquilo, mas o bicho está pegando em Itapetininga, que era a nossa área de cobertura. E, infelizmente, era praxe acontecer isso. Os presos que não tiveram a saidinha temporária na época e ficavam na cadeia, e a cadeia de Itapetininga era uma cadeia muito grande, o presídio de Itapetininga, não era cadeia, era presídio, os caras ficam revoltados, lógico, estão sem a família, estão sem ver os filhos, estão sem, né, não tem festa nenhuma. Então é uma data que esquenta o ambiente do presídio, enfim, nesses lugares. Não deu outra, os presos se rebelaram.
tá? Se rebelaram porque queriam sair, ou acharam que tinham direito de sair, não saíram. Enfim, olha, a coisa está fervendo aqui. Bom, então o repórter tem que estar onde o fato é notícia. Não era lá na redação que eu ia levantar informação. E não tinha para quem ligar em Itapetininga para me passar dados, né? Porque quem está lá dentro da cadeia não sai, quem está fora não entra. Então vamos lá para ver o que está acontecendo. Logicamente, como eu era chefe, né? Achei por bem pegar um repórter para ir comigo, né? Pelo menos de companhia. Quem? Pedro Guerra, né? Que era novo ainda na rádio, né? Tinha feito rádio e TV, mas estava fazendo jornalismo. Já que eu não vou para ceia, você também não vai. Já que eu não vou. Não era ser para almoço de Natal. Para almoço de Natal, eu você acho que vai, eu vou levar né? alguém. Pedro, vamos comigo? Vamos, né? Vamos. Aí tocamos para Itapetininga, né? Não deu outra. E aí a coisa começou a engrossar. Nós conseguimos. Eu entrei e o Pedro não entrou, porque não sei como é que foi a discussão na hora, entra, não entra, entra um, entra dois. E aí o Pedro ficou na parte de fora e eu entrei. Só que eu entrei sem telefone. A rádio já tinha celular, a CBN. Né? Era um gradiente. Gradiente, né? Nossa, celular gradiente, sabia que existia e aí, celular gradiente? Eu achei um telefone lá dentro, e passava o boletim por de dentro da sala do coordenador, do chefe lá, passava o boletim, situação é essa. E aí o que aconteceu? Os caras amarraram um detento, aliás, um carcereiro, num botijão de gás. Amarraram com corda e eles abriam o gás e punham o isqueiro. E agora vai, entendeu? Pô, e a coisa começou a ferver. E a coisa não terminava. Enfim, o almoço já tinha ido para Cucuia mesmo. E aquilo foi dando 2 horas da tarde, 3 horas da tarde. E o telejornal da época popular, tal, era o Aqui Agora, continuava sendo o Aqui Agora, que eu havia trabalhado lá. Aí também não sei por que cargas d'água, eu sei que quando eu fui para fazer a reportagem, eu fui de blazer. E no bolso de blazer tinha o tradicional Ray-Ban, né? Aquele aviador, né? Escuro, né? Que eu uso óculos de grau, mas tinha lá, estava no bolso do paletó. Bom, e a coisa foi andando e eu ali perto do delegado, do diretor da cadeia, enfim, vou pegar fogo, vai pegar fogo. Olha, a gente só vai sair se o Gil Gomes chegar. Se o Gil Gomes não vier aqui para negociar com a gente não sai. Meu, aquilo foi me dando um desespero, porque não ia terminar nunca, o Gil Gomes não vinha. Eu liguei para o Aqui Agora, né? O Gil Gomes está de férias. O Gil Gomes não vai para Itapetininga para poder negociar a saída de carcereiro, né? Daí eu falei, quer ver, eu vou peitar esses caras. Vou peitar esses caras aqui, vamos ver o que vai acontecer. Ou vai dar uma tragédia muito grande, ou vão resolver. Ou o botijão explode, ou explode, ou, né? Eu entrei e fui para frente da cela que o cara estava amarrado. E dei uns berros lá. Falei, não vai vir Gil Gomes nenhum. Aqui, ou vocês tocam fogo nesse cara aí, ou solta ele. Acabou essa palhaçada. Acabou essa tranqueira que vocês estão fazendo aqui. Vocês sabem que vocês não vão sair. Ou esse cara também tem família. Eu sei que eu dei um puta esporro nos presos. Meu, ninguém acreditou. Quem era aquele cara que entra... Deu uns caras da cadeia, estavam entendendo. E eu dei um puta esporro nos caras lá, né? Que subiu a adrenalina, também de 0 a 100 em 10 segundos. Deu um pau nos caras lá. Soltaram o carcereiro. Voltaram pra cela bonzinho. E aí nós fomos embora, né? Vamos embora. Aí primeiro liga pra CBN de novo, né? Aí tentava ligar pelo rádio, porque aí fazia uma ponta. O celular já tinha acabado a bateria há muito tempo. Porque o celular não entra. O celular tinha ficado com o Pedro. Mas o celular com bateria de celular naquela época era 2 horas e acabava. Daí a gente fez uma ponte, chamamos o rádio para Sorocaba, de Sorocaba fez o link para São Paulo, né? Aí a gente soltava a gravação, né? Pelo gravador. Então fazia a abertura, soltava a gravação do diretor da cadeia, dizendo que foi tudo tranquilo, que foi resolvido. Só que sem querer, eu que acabei sem querer acabando com a rebelião ali, dando uma de delegado. Porque eu fui de terno, pus o óculos, os caras acharam que eu era da polícia, né? Autoridade. Autoridade. Fernando, o tempo vai passando, você normalmente está aqui entrevistando, sabe como é que funciona. E a gente vai dar um salto aí, vou dar um salto rápido para a gente poder também encaminhar um pouco mais esse bate-papo.
Porque durante todo esse tempo, e aí eu deixo para os meninos, obviamente, falarem sobre as partes mais cômicas, as partes mais de história, e eu vou trazendo também para esse lado mais acadêmico. E durante esse tempo, você como coordenador de jornalismo aqui na universidade, está no Jornal da Band, deixa o Jornal da Band, por motivos óbvios, tempo, correria e tudo mais, mas o bichinho rádio não sai do Fernando Negrão Duarte, que ouve todos os dias, todos os jornais que pode ouvir nas rádios da cidade, e esse bichinho rádio continua perturbando. E entra o Rádio Jornal Inclusão, um projeto de extensão universitária, um projeto que lança alguns talentos também para o radiojornalismo e, obviamente, esses novos talentos, muitos deles estão no mercado de trabalho. Queria que você falasse um pouquinho desse projeto, do Rádio Jornal Inclusão e como foi a concepção desse projeto. Eu acho que vale a pena voltar só numa questão que você levantou, como é que é a história de ensinar. Né? E eu me incomodei muito uma vez que uma pessoa falou para mim assim, você não para em lugar nenhum. Porque eu fiz o projeto do Jornal da Cruzeiro. E lá fiquei no Jornal da Cruzeiro praticamente um ano. Só que o Jornal da Cruzeiro entrava no ar às 6 horas da manhã. Ou seja, eu dava aula até às 11 horas da noite. Ia para casa, dormia até às 4, ou seja, 4 horas por noite, e ia às 5 horas da manhã, entre eu acordar, tomar banho, fazer barba, tomar café e ir para a rádio, era quase 1 hora. Então eu chegava na rádio às 5. Para terminar de produzir o jornal, junto com a Alessandra Santos, e ia para apresentar o jornal logo às 6, com a Marilena Amorim. Bom, então isso me desgastou, fiquei 1 ano, não dava mais, tá? Cancelei o meu contrato com a rádio. Foi aí que eu fiz o projeto também do Jornal da Band, tá? Que também durou aí mais tempo, tá? Mas mesma coisa, eu também saí por causa que não conseguia chegar na Uniso no horário. Era um barato que a cidade cresceu ano a ano a ponto de eu ter que sair mais cedo cada vez mais do jornal, o que não se tornava impraticável para fazer isso. E aí recebi, de fato, essa crítica de que você não para em lugar nenhum. Falei, que bom, pelo menos os que ficaram são aqueles que eventualmente aprenderam comigo, né? E que estão lá até hoje, como é o Jornal da Cruzeiro, que é a mesma equipe até hoje, tá? E o Jornal da Band também nas mãos do Lucas, e hoje com você lá e Paulo Roberto, Adriano, que eram da minha época também. Bom, e aí surge aqui na Uniso, como a gente tem uma característica da universidade, que é ensino, pesquisa e extensão. Ensino é a sala de aula do todo dia, a pesquisa é a pesquisa acadêmica do mestrado e doutorado, eu fiz mestrado, e a extensão é o trabalho que a instituição faz em prol dos outros, o que eu posso fazer em prol da comunidade. Então, independente da área do conhecimento. Tá? Então, o pessoal da contabilidade ajuda na época do imposto de renda, o pessoal do direito está ajudando a comunidade mais carente quando tem problemas jurídicos, e assim todos os cursos. E o jornalismo não podia ficar de fora disso. Tá? Então, veio aqui a Associação dos Cegos em Sorocaba, dizendo que existia um jornal Inclusão impresso, e eles não conseguiam ler, óbvio, né? E eles queriam ver o que a gente podia fazer. Falei, então nós vamos ler o jornal para vocês. Então nós tínhamos um grupo na época era até os funcionários faziam isso. Então era lido o jornal de cabo a rabo, né? Título, Jornal Inclusão, data, tal, e assim ia. Então a gente lia o jornal, lia os anúncios do jornal. Isso o jornal era mensal, demorava uns 10 dias para ler o jornal inteiro, gravava-se um CD e levava lá para a Associação dos Cegos de Sorocaba. E essa Associação dos Cegos, ela disponibilizava esse CD para aqueles que estavam lá poderem ouvir o jornal. Então, eles juntavam numa sala e ficavam ali ouvindo o jornal. Só que isso era notícias velhas, enfim, informações que chegavam cada vez mais longe desse público. Foi que a gente resolveu, então, fazer notícias atualizadas, tá? Notícias do dia a dia. E aí a coisa tomou uma proporção, né, que ele virou diário. Então, nós temos hoje uma produção semanal, onde é feita uma locução que eu faço,
chamo hoje, nós temos dezenas de repórteres que são alunos interessadíssimos no projeto, onde a gente fala de qualidade de vida, meio ambiente, terceira idade e inclusão social. Tá? Então a gente grava isso. E aí foi feita uma parceria com a Rádio Cruzeiro FM, já tem mais de 10 anos o Rádio Jornal, e ele é veiculado num horário nobre que a gente chama, ou seja, às 6h30, às 6h15 da manhã. Tá? Então, e ele acabou, e ele chama o Jornal do Cruzeiro. Ele acaba e já entra no Jornal da Cruzeiro logo na sequência. Então, a audiência do Jornal da Cruzeiro já começa com o Rádio Jornal Inclusão. E muita gente ouve. Até muita gente ouve confundindo de que é uma coisa só. Né? Mas, apesar de ter vinheta de abertura, de encerramento, dizendo que é um projeto universitário e tal. E aí foi o que você disse, muitos nomes foram revelados. Natália Freire, Bárbara Brizola e outros tantos. A Natália, ela teve a participação aqui, foi para Cruzeiro depois, né? Ela ficou lá um tempo, a Natália, e se encantou, depois foi para a televisão, mas foi aqui que ela começou com a gente. E a Bárbara idem, tá? Ela foi fazer o Jornal da 365, depois é uma rádio web, né? E teve outros tantos nomes que a gente não vou lembrar aqui agora. Vale destacar, até vou passar para o Lucas, mas o Jornal Inclusão hoje, além da Cruzeiro FM, também veiculado na Rádio News, nós temos uma rádio web, Rádio News, e também parceria hoje com a Rádio Cantate, né? Então, na Rádio Cantate, inclusive, ele vai de segunda a segunda. Isso. Ele tem as versões de sábado e domingo. E na Rádio Câmara também. Rádio Câmara aqui de Sorocaba, Rádio Web. Fernando, a vida é feita dessas alegrias, dessas questões que viram hilárias mais para quem está dentro de um estúdio do que propriamente para quem está ouvindo, até porque depois precisa de toda uma explicação daquilo que aconteceu. Mas o rádio também é feito da informação do dia a dia, da informação, da notícia, mas é feito daqueles momentos que impactam o próprio apresentador, o próprio locutor. Eu tenho os meus momentos e o último que aconteceu foi ser o responsável em noticiar a morte do Dr. Teodoro Mendes, ex-prefeito de Sorocaba, ex-deputado constituinte, algo que marcou muito. Alguém entrando no estúdio e fala assim, olha, pode dar notícia, outras emissoras ligando, e aí? Porque ele tem essa ligação com a Band, e aí? Comentarista da rádio. Isso, exatamente. Já podemos falar, não podemos falar? Então eu tenho seus momentos ou o seu momento, aquele que marca, que você fala assim, essa história, essa notícia eu não queria ter dado, mas como jornalista eu tive que dar, e daria quantas vezes fosse necessário no quesito ser jornalista. Foi a morte de um primo. Isso eu chorei no ar. Meu primo era brigadeiro da Força Aérea. E o brigadeiro é o cargo mais alto, a patente mais alta da Força Aérea Brasileira. E ele, obviamente, estava aposentado. Ele tinha uma empresa de táxi aéreo de saúde em São Paulo, com helicópteros, com aviões, e fazia um serviço para público classe AA, depois de toda a experiência que ele teve na FAB. Então ele pilotou jato, ele pilotou helicóptero, ele foi para guerra, tá? E era um piloto, e aí chegou a ser adido militar em Nova York, e aí se aposenta com esse cargo de brigadeiro, e obviamente tem os amigos dele que tem avião, né? E aí uma dessas, ele foi testar um avião para um amigo dele. Olha, o avião deve estar com defeito, mas você dá uma voltinha para ver se está tudo bem? Bom, e aí meu primo, com toda essa experiência, pega esse avião, sobe com o avião, era um avião monomotor, tipo, a gente chama de teco-teco, né? Subiu com o avião e o avião deu uma pane e ele não conseguiu pousar o avião. Ele caiu de bico, né? Caiu de bico e morreu esfacelado, não tinha outra palavra para colocar, tá? E esse primo era muito próximo, porque ele, inclusive, era uma referência militar para mim, né? Era referência para a família toda, né? E ele esteve, inclusive, na minha formatura do tiro de guerra, tá? Ele veio, ele que me deu ali a patente de cabo, ele que colocou em mim, tá? Então, nossa, eu admirava, respeitava, e era uma festa todas as vezes que eu estava próximo desse primo. E quando veio a nota, e aí quando foi, e ele era de Itapetininga, e foi velado em Itapetininga, e aí nós tivemos que dar essa nota, porque assim, como era uma patente alta da Força Aérea,
pela experiência dele, era de Itapetininga, tá? Virou notícia nacional esse falecimento dele, tá? Pelo tempo, inclusive, que ele foi do militar do governo Fernando Henrique, enfim. E na hora que eu mesmo escrevi o texto, só que na hora que você começa a ler, não é só o locutor radialista que está ali apresentando o jornal, é o meu primo, meu primo que eu amava. Então, a voz começa a ficar embargada. E aí a voz fica embargada e você tem que dar informação, porque deu repercussão em televisão, em jornal, enfim. A Força Aérea esteve presente, ele foi feito o translado do corpo pelos militares da Força Aérea. Os aviões da Força Aérea sobrevoaram em Itapetininga durante o enterro. O helicóptero jogou pedra de rosa. Enfim, é uma comoção gigante esse falecimento dele para a cidade e para a família, óbvio. E para mim foi muito triste dar essa notícia. Vamos lá, Pedro. Existe assim, para mim, como o Lucas falou, foi difícil para ele falar do Teodoro Mendes. Eu, particularmente, quando eu saía, o maior medo quando eu via algum acidente naquela época que a Raposo Tavares não era duplicada, era encontrar alguém conhecido. Era a Rodovia da Morte? Era a Rodovia da Morte. Mas assim, e tem notícias que eu dei que eu falo assim, puta, essa mudou a sociedade, essa ajudou a sociedade. Qual a notícia que você divulgou que você acha que mudou alguma coisa, Sorocaba, Votorantim, na região, que atingiu a sociedade mesmo? Eu acho que são vários fatos, né? Principalmente quando você tem o direito, a autonomia de comentar. Tá? Eu acho que a gente participou ativamente de inúmeras campanhas na rádio. Tá? Então, quando você fala de uma campanha de vacinação, tá, que infelizmente hoje não se consegue completar os casos de poliomielite, então, não se termina a vacinação poliomielite, não se termina a vacinação de Covid, a quarta dose está aí há tanto tempo e não se termina a vacinação. Eu acho, Pedro, que é o nosso papel de comunicador social. Então, quer seja você ficar indignado com alguma reportagem, algum fato, você questionar, você debater, tá? Porque quando você está falando, você está ali como comunicador social, você não está falando só em seu nome, você está falando em nome, muitas vezes, da sociedade. Tá? Você está representando uma comunidade. E quando você cria uma situação do ouvinte repórter, tá? Que ele também está indignado, ele entra no ar concordando com você, ou até discordando, mas é quando você tem esse papel. Tá? Então não é só muitas vezes dar notícia, é comentar. Eu acho que foram números, eu acho que pela minha trajetória inteira, tá? Muitos casos foram decisivos para mudar alguma coisa. Tá? Quando você fala de um acidente, você não fala do acidente pelo bel prazer de dizer que teve uma morte. Não, é alertar que precisa ser mudado a rodovia, que precisa ser duplicada a rodovia, que precisa ter algum anteparo para poder diminuir a velocidade do motorista. Tá? Quando você fala da falta de vacinação, você tem que alertar as pessoas que se não vacinar agora, lá para frente vai ter sequela. Tá? Se você diz de um cachorro que de repente fugiu de uma casa e mordeu uma criança, tá? Não é só pela notícia, pelo hilário da situação, mas é para você também tomar a ciência de que será que esse cachorro é vacinado? Como é que você guarda um animal desse porte adequado? Né? Quando você fala de uma mudança de sexo como essa, quantas pessoas vão ser beneficiadas com isso? Tá? Da ambulância que perdeu o pai, né? É para prestar atenção. Tá? Quer dizer que, será que não tem uma forma da ambulância, você tem uma interação com o paciente que está atrás? Se esse cara passa mal, não tem ninguém, do mesmo jeito que ele desapareceu, não tem ninguém para olhar para ele. Se ele está falta de ar, você tem que dar um socorro. Né? Ou seja, toca o pau, vamos embora, depois, na hora que parar, a gente vê o que aconteceu. Não é isso. Não é um depósito ali, não é um saco de lixo que está lá atrás, é uma pessoa. Tá? É tudo isso, acho que quando a gente fala... É que nem a história da criança em Votorantim que caiu da peru escolar, né? Boa, essa foi boa você ter lembrado. Essa aí nós entramos numa campanha violenta dessa história, né, que para a repórter também foi hilária, né, que a repórter foi fazer a matéria e voltou, né, daí você teve que consertar o assunto. Uma criança cai de uma Kombi que foi buscar lá na escola, foi levar para casa. A criança chega em casa totalmente arrebentada, né, tudo suja, cheia de marca
Brigou na escola? Não, não brigou, não foi nada, a criança chora, né? Aí a mãe cata a criança daquele jeito, toda arrebentada, e volta para a escola. Falou, viu, o que aconteceu? Nossa, não, aquele saiu limpinho, porque na época tomava banho, jantava e punha a uniforme limpinho e ia embora para casa. E a criança chega em casa tudo arrebentada, tudo suja, e aí que foi levantar a história que a gente levantou. A questão de que a criança estava no banco da frente da Kombi, uma Kombi velha, a Kombi passa no buraco, abre a porta da Kombi, a criança cai, se arrebenta inteira, o tio da Kombi cata a criança ainda pro colarinho, joga dentro da Kombi e fala, se contar para sua mãe, eu bato em você amanhã. Ou seja, a criança ficou mais assustada ainda. E aí que vai se levantar. Então foi uma campanha que a gente fez, onde se acabou com esse tipo de transporte escolar errado. Só podia ir no banco de trás, obrigatoriamente tinha que ir um acompanhante. Além do tio que dirigia, tinha que ter uma outra tia que tomava conta das crianças. Cinto de segurança, quer dizer que você percebe que uma matéria dessa vai esticando a coisa, aí entra com as cadeirinhas, né? Enfim, é uma coisa que é o jornalismo de serviço. Fernando, antes de eu fazer essas duas últimas para a gente encerrar, eu quero agradecer Lucas Pedroso. A gente, como eu disse, o tempo urge, o tempo passa. Agradecer também Pedro Guerra pela participação aqui, pela inquisição ao professor Fernando Negrão Duarte. Fomos leve até, né? Pegaram leve. Pegaram bem leve. Ufa! Tá acabando, né? Marca um churrasco para quem eu mostre as gafes, vamos ver o que é. E aí, Fernando? Posso só encerrar com o Fernando? Claro. Só queria agradecer ao Nisso estar aqui. Fernando, acho que existem coisas e o legal dessa questão do rádio é que vai ficar eternizada. E quando as coisas ficam eternizadas é legal e aproveitar esses momentos. Eu queria agradecer primeiro e tem uma palavra que eu carrego comigo na vida, que eu tenho como a mais importante, que é a gratidão. E agradecer ao Fernando. O que o Lucas é no jornalismo, o que ele vier a ser um dia, o responsável é Fernando Negrão. Então, quero passar por aqui hoje deixando pessoalmente que fique registrado essa gratidão e esse agradecimento foi professor, o professor virou patrão, o patrão virou amigo e a gente segue com essa história. Eu não posso dizer praticamente que é a mesma coisa, participamos de vários churrascos ainda juntos depois, lá no portal do Sabiá, né? Isso. Derrubamos uma O churrasqueira. Fernando paga a pizza, teve dá o gente que saiu refrigerante e ainda dá dinheiro para gasolina. Teve gente que abraçou a churrasqueira, teve gente que conversava com o joelho, mas vamos, bola que Mas vida mesmo que assim, segue. comecei com o Fernando, como eu disse, na coordenação, como ele é coordenador, ele que me incentivou, porque eu já era formado em rádio e TV, comunicação na Unesp, que ele me incentivou a fazer jornalismo aqui na Uniso. Depois, é o que aconteceu. Mesma coisa que aconteceu com o Lucas e com tantos também, né? Acabam trabalhando com o Fernando e acabam virando amigo do Fernando. Tive a oportunidade de trabalhar com ele na CBN, depois na montagem do Jornal da Cruzeiro FM lá que ontem, dia 7 de setembro, completou 18 anos, né? Exatamente. Eu até escrevi isso na minha página social no Facebook. E depois, várias vezes, fui convidado para fazer comentários na eleição e tudo mais na Band. É só agradecer também, agradecer a Universidade de Sorocaba, o Luizinho que teve essa ideia aí Brilhante ideia. de chamar a gente aí para fazer isso. E estamos aí. Professor, para a gente encerrar, primeiro, mudou muito o rádio desde o seu início até os dias de hoje? Mudou. Ele perdeu o encanto. Tá? Ele perdeu o encanto porque ele era o companheiro das pessoas. A música era também uma história. A música fazia parte da história das pessoas. Então, as pessoas ouvindo aquela música, baseada no que o locutor comentava, era tema de novela, que as pessoas assistiam novela. Então, era tema de amor, era tema de esperança, era tema de saudade. Tá? A música no rádio era isso. Né? Então, tudo isso, essa composição do locutor, o comunicador, da música que fazia parte da vida das pessoas, porque elas estavam acompanhando essa música de uma outra forma no cinema, na televisão, isso era o rádio. E esse encanto acabou se perdendo, principalmente com os aplicativos de música, ou seja, eu ouço a música que quero, a hora que quero, da forma que quero, tá? Sem precisar mais do locutor. Mas muita gente ainda tem esse carinho pelo locutor. Então, isso muda esse perfil. Então, ser comunicador hoje é essencial,
Ou seja, não basta só chamar o nome da música, anunciar e desanunciar, é a conversa com quem está lá em casa, tá? Então essa conversa, que se você está dirigindo, se você está fazendo uma atividade doméstica que a televisão não preenche, ou até a própria música não preenche, tá? Você está sendo informado pelo rádio. Então eu acho que esse comunicador é hoje essencial. Tá? Eu acho que é isso que a gente vai levar daqui para frente como alternativa. Tá? Ter comunicadores, bons comunicadores, com notícias, pode ser as notícias, infelizmente, e se de preferência boas notícias. Tá? Que é lógico que a gente tem que dosar, tem que ser, falar da morte da rainha, tá? Mas tem que dizer também que a gente tem situações resolvidas, a gente tem bons fatos que podem ser comemorados. Eu acho que isso é dosar essas informações, isso é o futuro. E essa seria a minha pergunta, o que esperar dos próximos 100 anos desse jovem senhor que acabou de completar, né, 100 anos de existência? É a prestação de serviço. Eu acho que o rádio, a prestação de serviço, ele nunca vai acabar. Tá? Por mais que a internet... que a internet é muito rotativa, é muito rápida. O rádio também é rotativo. Só que no rádio, hoje, você dá uma informação, você chega a milhões de pessoas ao mesmo tempo. Você não tem dimensão hoje, somente as rádios que estão na web. Né? Então você está no YouTube, você está no Facebook, você está no Instagram, tá? E você está em um canal aberto. Então você não tem ideia de quantas pessoas você está hoje falando. E, consequentemente, quando você presta serviço, você dá essa informação, você é companheiro, outra vez, que é a palavra companheiro, do motorista, da dona de casa, do preso, tá? do médico, daquele que está trabalhando no hospital. Tá? Isso é fundamental, você ser esse companheiro que a pessoa precisa. Agora, em nome da Universidade de Sorocaba, em nome da TV Rádio Uniso e toda a equipe do Labicom, também agradecer a sua participação aqui. Agradecer também eu sou, assim como o Lucas, assim como o Pedro, sou suspeito para falar, né? Fui aluno no Senac, fui aluno na universidade e pretendo ser aluno aí durante muito, muito tempo. Então, obrigado mais uma vez e parabéns aí por essa longa história e por ter colocado no ar tantos bons profissionais e bons jornais que a gente vem acompanhando até hoje. Imagina, hoje vocês são professores, né? E, consequentemente, professores do Senac, todos são, e, consequentemente, professores também, meus professores. Porque se a gente não troca, se a gente não conversa, se a gente não está apto a aprender, a gente não vai se capacitar nunca. Tá? Eu sei tudo. Não, jamais. Tá? Eu sei quem sabe. Então, vocês sabem, aí vocês vêm contar para mim, e aí vocês estão compartilhando e dividindo. Então, espero que o rádio também compartilhe e divida suas histórias para quem está ali na frequência, quer seja no radinho ou quer seja pela web. Fernando Negrão Duarte, senhoras e senhores, contando as histórias nos 100 anos do rádio.